Jesus. Louvado seja o teu Lucas nome. 18. Maravilha. Glória a Deus. Não sei se eu tinha aquele microfone aqui. Trabalhando? Acho que eu apertei aqui sem querer. Só clica aqui. Aleluia. Eu apertei e É. Às vezes a gente aperta ele. Lucas 18. Glória a Jesus. Todos acharam? Amém. 18:35. A cura do cego de Jericó. Oh, maravilha. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, Amém. versículo 35. Lucas 18:35. Que diz: Aconteceu que ao aproximar-se ele de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho, pedindo esmolas, e ouvindo o tropel da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram-lhe que passava Jesus, o Nazareno. Aleluia. Então ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E os que iam na frente repreendiam para que ele se calasse. Ele, porém, cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então parou Jesus e mandou que o trouxessem. E tendo ele chegado, perguntou-lhe: Que queres que te faça? Perguntou-lhe: Que queres que te faça? Respondeu-lhe ele: Senhor, que eu torne a ver. Aleluia. Então Jesus lhe disse: Recupera a tua visão. Maravilha, Jesus. A tua fé te salvou. Oh, meu Deus. Imediatamente tornou a ver. E seguiam glorificando a Deus. Também todo o povo vendo isso dava Maravilha, Jesus. louvores a Deus. A missionária já orou. Pode sentar. Glória a Jesus. Aqui essa passagem ela é bem conhecida, do cego de Jericó, já é pregada muitas vezes, tenho certeza que as irmãs já ouviram várias vezes essa pregação, Oh, Deus. mas vemos aqui dois detalhes. Vamos ver dois detalhes aqui nessa pregação. O cego pediu algo, recebeu. Mas também ele recebeu outra coisa mais importante do que ele recebeu. E nós vamos ver aqui essa pregação. Qual foi essa outra coisa importantíssima que ele recebeu? Já que para a vida dele, o mais importante era ver. Mas Jesus foi lá e deu outra coisa muitíssimo mais importante. Oh, meu Deus. Então, igreja, vamos falar sobre esse cego, a condição desse cego de Jericó, como se deu esse acontecimento aqui, que diz no versículo 5, aconteceu que ao se aproximar-se ele de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Meu Deus. Então, aquele cego, ele estava ali numa situação miserável Verdade. e necessitando de algo muito importante.
Mas como a situação dele era tão miserável, o que ele podia clamar naquele momento era por esmolas. Ele tinha que se contentar com esmolas. E o fato de ser cego, então ele sobrevivia de migalhas das esmolas que davam para ele. Mas ele era necessitado de uma bênção muito grande. E nós vemos que nós somos como esse cego de Jericó. Nós somos miseráveis nas nossas necessidades, porque temos necessidades grandes, como esse cego de Jericó. Então, nesse sentido, nós nos igualamos a esse cego de Jericó. Nós somos miseráveis, porque nós necessitamos de algo que precisamos muito para mudar a nossa vida e para sair daquela situação miserável de ficar pedindo esmola. Ele precisava ver. O que você precisa? Qual é a sua grande necessidade que você tem colocado diante do Senhor? Que com certeza você tem se sentido miserável porque você tem essa necessidade. Então, nós temos que reconhecer que estamos numa situação miserável diante do Senhor e clamarmos ao Senhor por essa situação, para Ele tirar a gente dessa miséria. Eu não falo de uma miséria espiritual, aliás, não falo de uma miséria material, porque eu creio que Deus tem suprido a cada um de nós, mas eu falo de uma miséria espiritual. O que é uma miséria espiritual? É uma necessidade que nós temos e que ainda não foi suprida. Aquilo que tem incomodado a nossa vida. Então, incomodava o cego o fato de ele precisar pedir esmolas. Mas incomodava também o fato de ele não ver. Ele queria ver. Igreja. E Jesus estava passando ali naquele momento. E o cego de Jericó queria saber o que estava acontecendo. E ali ele ouviu o tropel da música, versículo 36, 18, 36. E ouvindo o tropel, a multidão passava e perguntava o que era aquilo. Então, anunciaram-lhe que passava Jesus, o Nazareno. Nós não sabemos quanto tempo ele era cego, se era cego a vida toda, ou foi em determinada parte da vida dele que ele ficou cego. Mas tudo pode indicar que ele era cego a vida toda. Mas ele tinha fé. Ele tinha fé, provavelmente, de ouvir falar em Jesus. Ele teve o privilégio de ouvir falar em Jesus e ter a fé de quem estava passando ali, estava ali passando e que ia tirar ele daquela situação miserável. E vocês já pararam para pensar que Jesus estava passando ali somente por causa daquele cego de Jericó? Porque ele não passava nos lugares em vão, não.
Ele estava passando ali porque tinha alguém necessitado. Aleluia, Jesus. Então, você está aqui hoje, e Ele está passando aqui hoje, Glória a Deus. porque vocês têm as suas necessidades, como eu tenho as minhas também. Então, Ele sempre passa quando tem alguém necessitado. Quando tem alguém numa situação de uma miséria. A miséria daquela necessidade. A miséria daquela angústia. A miséria que é motivo de nós clamarmos ao Senhor por aquela bênção. Então Ele passa na hora certa. E Ele está passando aqui por mim e por você. Ele está passando aqui agora para ouvir o nosso clamor. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Toma essa minha causa aí. Aleluia. Essa causa que tem me angustiado, que tem me entristecido. Então, nessa humildade dele, e nessa fé, principalmente, de clamar ao Senhor, mas tinha aqueles que faziam pouco caso dele, da pessoa dele, e da própria miséria dele, da própria necessidade. Pessoas faziam pouco caso e queriam que ele se calasse. Mas diz a palavra que ele gritou mais alto, mas Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aqui, a sabedoria dele, nas próprias Escrituras, porque ele sabia que Jesus era filho de Davi, que Jesus tinha esse título de filho de Davi. E ele era servo, mas ele tinha conhecimento da palavra. Então, ele era servo e miserável, mas tinha conhecimento da palavra. Então, nós também temos que ter o conhecimento da palavra. E temos o conhecimento da palavra. E temos conhecimento que só o Senhor vai resolver, vai nos tirar dessas misérias. E aqui ele clamou. Ele, com todas as forças que ele tinha, ele clamou pelo Senhor. E o Senhor estava passando ali. E ele se humilhando ali, com aquele povo mandando ele se calar. Até que chamou a atenção de Jesus. Ele chamou a atenção de Jesus. Mas vocês não acham que Jesus já sabia quem era aquele cego de Jericó? Que ele estaria ali? Ele sabia. Ele não sabe do seu problema, da sua miséria. Ele sabe. Então, ele queria ver a fé e a perseverança e a humildade daquele cego. E é dessa forma ele estava passando. Ele estava passando na hora certa, no momento certo. Então ele está sempre na hora certa, no momento certo. Embora possa parecer que seja tardio, como pareceu ser tardio que ele chegou na casa do leproso que estava morto. Lázaro, a própria irmã Lázaro disse, Marta, que ele havia chegado tarde, mas ele não chega tarde, ele não passa tarde, ele chega na hora certa, ele passa na hora certa. Glória a Deus, aleluia.
E assim foi em todos os lugares. Ele passava nos lugares. Ele estava no banquete, na casa de Simão. Mas ele estava ali por causa de Simão, o fariseu? Não. Ele estava ali por causa daquela mulher que foi se humilhar, que foi se colocar na sua miséria. Glória a Jesus. No título da minha Bíblia, nessa passagem diz: a mulher pecadora. Oh, Jesus. Então, provavelmente, era uma mulher prostituta que queria sair daquela vida. Oh, meu Deus. E disse a palavra que ela se humilhou, que ela se entrou naquele recinto cerimonioso. Quer dizer, ela foi ousada, como foi ousado o cego de Jericó. Ela foi persistente, como foi o cego de Jericó. E foi lá e chorou aos pés do Senhor e enxugou os pés do Senhor com as próprias lágrimas e derramou aquele vaso de unguento precioso nos pés do Senhor. E ali ela foi abençoada. Glória a Jesus. Deus abençoou aquela mulher. Como ele estava passando aquele lugar, ele foi na casa daquele oficial da sinagoga Oh, Deus. para curar a filha dele. Oh, Jesus. Ele foi ali, mas aquele caminho que ele estava passando ali em vão, não era, porque tinha uma mulher ali com fluxo de sangue que precisava encontrar ele. E aquela mulher com fluxo de sangue, tida como imunda, segundo a lei do mosaico, não podia estar perto das pessoas, mas ela também foi na ousadia, se aproximou e trocou no Senhor, porque o Senhor proporcionou a ela aquela situação. E quando tocou, ele perguntou: quem tocou em mim? Mas Senhor, tantas pessoas barrando no Senhor, tocando, mas eu senti sair virtude de mim. E aquela mulher foi curada. Então, ele foi para curar a filha daquele oficial, mas tinha que passar por aquele caminho, porque tinha aquela mulher necessitada. Então, ele está passando no nosso caminho, porque temos essa necessidade. Nós somos miseráveis como cego de Jericó, porque precisamos de algo. Então, ele chegou aqui e perguntou ao cego de Jericó: que queres que eu te faça? Respondeu ele: Senhor, eu quero ver. Então, eu posso perguntar: qual é a sua necessidade? Mas o Senhor sabe a sua necessidade. O Senhor não precisa nem perguntar a você qual é a sua necessidade, porque Ele já sabe. Assim como Ele não precisava perguntar ao cego de Jericó qual era a necessidade dele. Era ver. E ele queria ver. Então, o que era mais precioso na vida dele era ver. Então, nós temos necessidades tão preciosas que nós colocamos na presença de Deus. E Ele tem misericórdia de atender essa necessidade. Não duvide que, além de saber a sua necessidade, Ele vai atender essa necessidade. Aleluia.
Eu creio, Jesus. Porque Ele está passando. Aleluia. Ele está passando para socorrer. Igreja, Ele concedeu o que o cego queria. Ele queria ver. E o cego seguia glorificando a Deus. Vemos que o Senhor falou algo para ele. Respondeu o Senhor a ele. Jesus disse-lhe: recupera a sua vista. A tua fé te salvou. Glória a Então Deus. aí se encontra a bênção maior que ele recebeu, que eu falei no começo. Ele recebeu aquilo que era tão precioso, que era a cura das vistas dele ver, mas também ele recebeu a salvação. Glória a Deus. Aleluia. Então, a importância desse encontro. Ele era somente um cego, miserável, condenado a ficar a vida toda cego, morrer sem a bênção dele e morrer só, e morrer sem a salvação, se contentando somente com aquelas esmolas. E o Senhor não quer isso para nós. E o Senhor não quer isso para a humanidade. Porque Ele veio para salvar a todos. Aleluia. Mas a todos que queiram essa salvação. E Ele recebeu aquilo que é de mais importante. Ele recebeu a salvação. Aleluia. Porque o Senhor, Ele não veio na terra somente para fazer milagres. Ele veio para ensinar. Diz lá em Mateus 5 que Ele juntou aquela multidão toda para ensinar. E Ele passou aquela passagem para o povo, que Ele ensina das bem-aventuranças. Então, na verdade, o maior propósito do Senhor não é nos curar, é nos levar à salvação. Mas vemos que o povo tem entrado nas igrejas querendo somente os milagres. É verdade. Não querendo o autor da salvação, não querendo o dono da bênção, mas querendo somente a bênção. E muitas vezes nós temos visto ungidos, escolhidos, passando esse ensino equivocado, que o Senhor quer fazer milagres, mas não passam a palavra de salvação. O Senhor quer salvar. Então, por isso, Ele veio para ensinar. E os milagres, o que eram os milagres? Os milagres eram somente os sinais. Os sinais que chamavam a atenção para aquilo que Ele ia ensinar. Então, a principal função do Senhor, quando Ele veio à terra, foi trazer a salvação.
os milagres foram consequências exatamente para atrair o povo, para provocar a fé. Eram os sinais. Aleluia. Então, o Senhor não quer que o povo venha somente atrás dos sinais, mas venham também atrás da salvação. Aleluia, Jesus. Porque lá em Filipenses, Paulo fala aos Filipenses: operai a vossa salvação com temor e tremor. Precisamos receber de Deus. Você precisa, eu preciso receber aquilo que eu tenho colocado diante de Deus. Mas nós também precisamos ser salvos pelo Senhor. Ficarmos na presença do Senhor como salvos. Porque diz aqui, imediatamente tornou a ver e seguia-o glorificando. Aí, quando o pregador coloca aquela palavra do Senhor, negue-se a si mesmo e carregue a minha cruz. Aquele que recebeu a bênção, que recebeu a cura, que recebeu aquele milagre, ouve isso e não volta mais. Infelizmente isso acontece, mas não é assim conosco. Nós não estamos buscando aqui somente entregar as nossas misérias ao Senhor, Oh, Deus. para que Ele venha nos dar vitória. Mas estamos aqui também para receber dele a salvação. Porque o que recebemos aqui é temporário. Vai fazer muito bem aqui nessa terra. Mas e depois? Nós temos algo muito melhor. O cego de Jericó recebeu algo muito melhor do que ver. Recebeu a sua salvação. E quantos o Senhor falou depois de fazer o milagre? Vai, a tua fé te salvou. Então não foi somente com o cego de Jericó. Todos aqueles que ele ia e curava e fazia um milagre, ele dizia: vai, a sua fé te salvou. Glória. Mas é necessário ter ousadia. É necessário perseverar. Jesus, é verdade. É necessário fazer como esse cego de Jericó. Oh, Deus. Que aqui ninguém estava dando nada por ele. Era somente o cego. Verdade. O cego pedindo esmola. E muitas vezes pessoas têm feito pouco caso da sua pessoa. Tem feito pouco caso da sua necessidade. Mas o Senhor, Ele dá valor. Ele dá valor à sua alma. Ele dá valor à sua necessidade. Maravilha. Então, Ele quer te tirar desse sofrimento. Oh, meu Deus, Jesus. E além disso, Ele quer te conceder o principal, a salvação. Aleluia. Que não seja somente uma bênção na nossa vida.
sejam as duas bênçãos. Que possamos receber o milagre do Senhor, mas que possamos também receber essa salvação que Ele está dando a cada um de nós. Fica essa mensagem que o servo de Jericó, ele recebeu uma bênção preciosíssima. Ele foi tirado daquela situação miserável de pedir esmola. Ele foi tirado daquela situação miserável de não enxergar. Mas ele recebeu também a salvação. Então vamos receber tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Porque Ele quer nos dar muita coisa. Não vamos querer tão pouca coisa como muitos querem, tão pouco. Vamos querer que Ele atenda e nos tire dessa situação miserável, dessa necessidade miserável, dessa bênção que nós necessitamos e que Ele vai nos conceder, mas que também venhamos receber a bênção principal da salvação, porque Ele quer nos tirar desse sofrimento terreno e quer nos livrar do sofrimento eterno. Amém. Então, que venhamos olhar essa passagem do servo de Jericó sobre esse ponto de vista. A bênção grandiosa dessa terra, mas a bênção maior da salvação. Eu agradeço a oportunidade do Jesus. Maravilha, Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Que palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Uma coisa que o pastor falou muito interessante. Jesus nunca passava nos lugares por acaso. Sempre tinha um propósito. Louvado seja o nome do Senhor. E quando o Senhor passa na nossa cidade, é porque Ele tem um propósito. Louvado seja o nome do Senhor. E o que me chama a atenção também é que aquele cego, ele entendeu que para ele receber, ele precisava estar posicionado, ele precisava estar no caminho, porque ele sabia, ele ouviu falar que Jesus ia passar, ele saiu da onde ele estava e ele se posicionou no caminho para quando Jesus passasse, ele estar lá. Ele entendeu que ele precisava se posicionar. Muitas vezes, para nós sairmos do nosso estágio, como o nosso pastor falou, de miséria espiritual, nós temos que nos posicionar. Sair da zona de conforto. Sair do conformismo. Porque muitas vezes a gente se conforma com a situação. E o Senhor, Ele quer passar na nossa cidade. Ele quer trazer cura espiritual. Ele quer trazer coisas grandes para a nossa vida. Que palavra, irmãos. Guarde essa palavra nessa manhã no seu coração. Aquele cego, ele foi curado. O Senhor perguntou para ele: o que queres que eu te faça? E Ele pergunta para mim e para você nessa manhã: o que tu queres que eu te faça? E a palavra do Senhor vai dizer que aquele cego, quando ele abriu os olhos, ele continuou, mas seguindo a Jesus. Que coisa linda. Ele abriu os olhos, poderia ter escolhido outro caminho, meu pastor, mas ele seguiu a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Que nessa manhã você seja regado por essa palavra, da palavra abençoada. Vamos sair do nosso estágio de miséria espiritual. Deus tem coisas grandes para nossas vidas nessa manhã. Que Deus vai abençoar a vida do nosso missionário, do nosso pastor, que são bênçãos. Receba a vitória de vocês nesta manhã. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos saindo daqui alimentados. Como o nosso pastor falou, né? Os bancos podem estar vazios, mas a casa está cheia da glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A todos que vieram nessa manhã receber
Alguns irmãos tiveram que sair para pegar seus filhos na escola, mas que também saíram daqui com a sua vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos estar orando nesta manhã. Vamos estar encerrando mais uma consagração debaixo de glória. Saia daqui certo da tua vitória. Aleluia, nesta manhã. Sendo mais crente, sendo mais positivo, crendo no Senhor. Porque Deus nos alimentou com a sua palavra. Deus nos alimentou com o seu Espírito Santo nesta manhã. E eu estou saindo daqui tomando posse. Louvado seja o nome do Senhor da nossa vitória. Vamos estar orando nesta manhã.